Tudo bom? Tá me ouvindo direitinho? Sim. Meus amores, hoje nós vamos dar continuidade àquele capítulo. Vocês estão com o livro aí? Bom dia, Júlia. Bom dia, Lilian. Bora lá. Deixa eu olhar aqui. Só abrir meu livro aqui, página 84. Só um segundinho. Já compartilho tela com vocês. Bom dia, Cleison. E aí, meu filho, tudo bom? Só na correria para ter esse assunto no simulado. Aquela semana que a gente teve a revisão, entendeu? Aí deu uma parada no conteúdo, mas vai dar certo. Amanhã eu termino. Então, com o livro aí, já abre na página 83, né? Eu acho que ontem eu fui até aquele gráfico de urbanização brasileira, né? De quando o Brasil se tornou um país urbanizado, não foi isso? Tô certo? É isso mesmo? Deixa eu mostrar aqui o gráfico para vocês. É o gráfico da 83, não, 84, aliás. Pronto, deixa eu compartilhar a tela. Esse gráfico aqui, não foi que nós falamos ontem? Quando o Brasil se tornou um país urbanizado e por quê? Entre 1960 e 70. Por quê? Vocês lembram? Qual a razão de o Brasil ter essa transição demográfica? Primeiro, quando é que um país se torna urbanizado? Quando mais de 50% da população é urbana. Exatamente. Quais são os Devido à fatores? indústria. Exatamente. Essa indústria foi concentrada aonde? Região Sudeste. Região Sudeste. E aí você tem ao mesmo tempo a mecanização do campo, que faz com que as pessoas migrem para a cidade. Bem, hoje nós vamos trabalhar dois conceitos importantes, que é o conceito de rede urbana, certo? E o conceito de hierarquia urbana. Rede urbana é basicamente um padrão de conexão entre as cidades. Então você tem aqui uma cidade, você vai ter as cidades do entorno que se atraem para essa cidade. Então você vai ter aqui a cidade do entorno, bonitinho e tal, conectado, né? E aqui você já tem outra cidade. Então, como as cidades estão conectadas, nós damos o nome para elas de rede urbana. Vocês estão percebendo que nessa rede aqui, existem duas cidades que assumem o protagonismo, que é essa aqui e essa aqui, tá vendo? Elas conseguem ter um protagonismo maior, porque elas formam uma espécie de nó. Deixa eu pegar aqui para vocês um modelo de rede urbana, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Olha só aqui, tá vendo Fortaleza? Aí nós vamos ter, observem, né, Fortaleza nessa rede aqui, ela é a mais importante, porque ela consegue influenciar todas as cidades que aqui estão. Tem um gráficozinho que eu gosto muito dele, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Esse aqui mesmo, ó. Tá vendo? Ó, você tem aqui uma rede urbana e você tem três categorias de cidade: metrópole, capital regional e cidades. E o que seria, portanto, professor, a rede? Esse padrão de conexões. Assim como nós temos a rede mundial de computadores, que é a internet, que são os computadores conectados, né, nas cidades, nós temos também as cidades, elas estão conectadas por quê? Essas cidades elas são interdependentes, existe um fluxo de pessoas, de capitais, de produtos. Então, quando eu vou no supermercado, existem vários produtos que vêm de diferentes partes do Brasil. E isso acontece, né, porque existe um padrão de conexões dessas cidades, certo? E isso chama-se rede urbana. E é interessante notar que quando Milton Santos criou o conceito de rede, ele deixou claro que o nó da rede indica poder. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Quando eu analiso essa rede aqui, onde é que eu vou ter os nós? Onde é que eu vou ter os nós? Na rede aí. Hein, pessoal? Vocês conseguem ver aí onde é que eu vou ter os nós? Todos os outros nós da capital regional estão ligados à metrópole. Então, o nó maior será na metrópole, certo? A nível secundário, nós iríamos para onde?
Qual seria o segundo nó mais importante nessa rede aí? Capital regional. Capital regional. Então, tu percebe que agora nós já temos um outro conceito, que é o conceito de hierarquia. No Exército, eles usam muito essa expressão hierarquia, né? Porque você tem lá o soldado, tem o cabo, o sargento, o capitão, o coronel, o general, dependendo do militar. E isso é chamado de hierarquia, porque você parte ou do menor para o maior ou do maior para o menor. Estou falando não de importância, mas de graus que você vai atingindo dentro daquela corporação. Da mesma forma, as cidades são caracterizadas como hierarquia. Por exemplo, nessa rede urbana aí, dada a sua importância de ser um nó e ofertar um nível de serviços muito maior, quem é que apareceria no topo aí? O que vocês acham? Quem é que estaria lá no topo da pirâmide? Dessa rede que eu coloquei como exemplo. Quem é que apareceria no topo? Seria a metrópole, a capital ou a cidade? Metrópole. E aí você vai diminuindo até chegar às cidades. Então ficou claro já o conceito de rede, não já para vocês? Ou não? Alguma pergunta? Bom, vamos lá então. Existem dois modelos normalmente, né, para classificar, que é um modelo que a gente chama de modelo clássico, que é esse aqui, ó. É um modelo clássico tradicional que vai até a década de 80. Então o cara tinha uma vila, acima dela uma cidade local, um centro regional, uma região, uma metrópole regional e uma nacional. E era interessante, ó, o cara que morava numa vila, por exemplo, ele terminava o ensino fundamental até o quarto, quinto aninho, aí ele vinha para a cidade mais próxima daqui. Tipo, o cara morava no interior de Altos, aí ia para a cidade para fazer o sexto ou nono ano. Aí quando ele ia fazer o ensino médio, ele vinha para aqui, para Teresina, né, que era um centro regional, e assim ia galgando. Hoje no modelo está bem mais complexo, porque o cara vive aqui numa vila, ele pode migrar logo lá para São Paulo para buscar um trabalho. Ele não precisa subir esses degrauzinhos para chegar até a metrópole nacional. Ele pode simplesmente sair daqui e decidir morar em São Paulo, né, tentar a vida lá e trabalhar lá. Então a rede hoje ela está muito mais complexa. E isso impactou na hierarquia urbana brasileira. De que maneira? Nós temos aqui nessa hierarquia clássica três níveis, que é a metrópole nacional, ou seja, aquela cidade ela tem uma oferta de serviço que interfere ou que influencia a nível nacional. Temos a metrópole regional e nós temos os centros regionais, que seria, portanto, o nível mais básico aqui. Então você pega, por exemplo, quem entraria como metrópole nacional nesse contexto aí, do modelo clássico? Quem entraria aí como sendo no modelo clássico São Paulo e Rio? Você sabe me dizer por quê? Que até a década de 80 eles entravam como esse perfil aí? Você sabe me dizer por quê? Quando nós falamos de urbanização na aula passada, nós falamos que os principais centros industriais dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, do Brasil, é porque eu tô com fome já, viu? Pensa. Um gordo com fome não raciocina não. Impressionante. Então, assim, nós falamos ontem de industrialização na região sudeste, nós vimos que a grande parte da população ia ou para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Então, no início da década de 80, até o início da década de 80, eram os dois principais centros urbanos. Então, eles apareceriam como metrópole nacional, o que significa que eles tinham um grau de influência nacional. Aí, no nível regional, você tinha Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e tal, e tudo mais. E no nível mais regional, de influência regional, você tinha Teresina, por exemplo, aqui, como sendo um centro regional, São Luís e assim por diante. No modelo atual, que é esse modelo aqui, ó, ele é de 2007, corresponde a um estudo do IBGE. Depois, você vai aqui na internetzinha e coloca assim, ó, regiões de influência das cidades. Que esse mapa aí, essa classificação, quem faz hoje a hierarquização, quem é que determina o que é metrópole nacional, né, os níveis hierárquicos, quem faz isso aí é o IBGE. E o último estudo que nós temos é esse estudo aqui das regiões de influência, né, como vocês podem observar. Deixa eu só carregar aqui, só um segundinho. Deixa eu colocar aqui o carregador um minuto.
enquanto carrega aí o arquivo. Só um segundo. Rapaz, eu não sei o que aconteceu, desde cedo não está carregando esse arquivo. Mas deixa eu ver bem aqui que eu tenho ele no meu computador. E aí eu já coloco para vocês aí no chat, para vocês fazerem um download. Só um segundinho que é mais rápido. Ele é um arquivo de 2007, né, em PDF do IBGE, um livro, na verdade, né? Vamos colocar assim. Deixa eu salvar ele aqui e colocar aí para vocês no chat. Salvar. Mas tá difícil. Vou botar aqui na área de trabalho. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo anexar aqui no chat, rapidinho. Depois vocês podem dar uma lidazinha, não precisa ler tudo, tá, gente? Você só vai ler uma parte que eu indicar aqui para você tentar entender algumas informações. Porque o Bernelli trouxe a informação, mas ele esqueceu de colocar, por exemplo, questão não é que esqueceu, né? Porque talvez não seja para o critério deles um fator importante, que é o adensamento. Tá carregando aí, tá? O livro é grande, então deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela, que é esse aqui, ó. Pronto. Já conseguem ver? Então, regiões de influência das cidades de 2007, que é o estudo do IBGE. Quando você abrir, você vem aqui na parte de introdução, só basta ler isso, não precisa ler nada mais do que isso. Porque aqui ele vai falar da rede urbana e ele vai mostrar quais foram os critérios que ele utilizou para classificar a rede urbana brasileira. Então, vamos lá. Então, você vai ler essa introdução somente, mais essa página aqui que traz a rede urbana. Então, observe, por exemplo, ó. Esse mapa aqui é o que está no livro de vocês, tá? Tá até em um tamanho com mais detalhes. Ele vai classificar em 3 grupos, ó: metrópole, capital regional e centro subregional. A metrópole tem 3 grupos de metrópole. Vamos lá. Existe a chamada grande metrópole nacional, que só tem uma cidade que se enquadra como grande metrópole nacional, com 20 milhões de habitantes. Que cidade é essa? Qual seria a cidade? São Paulo. São Paulo. Aí abaixo de São Paulo, observe que ele vai classificar como metrópole nacional, que são cidades que não têm a mesma importância que São Paulo, mas que têm uma influência a nível nacional. Aí quem entraria, vocês conseguem ler aí? As 2 cidades que entrariam? Rio de Janeiro e Brasília. Rio de Janeiro e Brasília. Aí observa que São Paulo aparece como sendo aquela que vai ter 19 milhões, né? Hoje já passa dos 20 milhões de habitantes. Aí metrópole nacional você vai ter Rio de Janeiro e Brasília, certo? E aqui em metrópole vai ter uma série de cidades. O que é interessante notar, que vocês devem saber disso, o Brasil não é considerado metrópole porque o Brasil. Teresina não é considerado metrópole porque ela não tem acima de 1 milhão de habitantes. Já viram essa afirmação? De que Teresina não tem 1 milhão de habitantes? Sim, senhor, eu já escutei sobre isso. Pronto. Porque as pessoas confundem população com população residente. Então, o que você vai levar em consideração? A população residente, que é a população que mora aqui. Já carregou no chat, tá? O material que eu falei. A população que reside em Teresina é em torno de 900 mil. Então, eu não vou incluir nesse grupo as pessoas que são de Timon, José de Freitas, de Alto, Demerval Lobão, que vêm todo dia trabalhar aqui, estudar e volta para as suas cidades dormitórios. Então, Teresina não passou de 1 milhão no sentido de não ter população residente nessa casa, porque aí nós entraríamos num patamar de metrópole. Mas aí tem um detalhe interessante, que ele colocou 3 grupos de metrópole. Grande metrópole nacional, que é São Paulo,
metrópole nacional Rio de Janeiro e Brasília, e colocou metrópole. E é interessante que na metrópole tem cidades que têm mais pessoas habitando do que Brasília. Porém, a gente percebe que o IBGE, embora Brasília tenha uma população menor do que, por exemplo, Belo Horizonte, por exemplo, ele considera Brasília como sendo uma metrópole nacional, porque como ela é a capital política, as decisões que lá são tomadas têm uma influência a nível nacional. Né? Quando você muda a Constituição, quando você cria um projeto de lei, quando você aprova esse projeto de lei, quando o presidente da República lança uma medida provisória que já tem força de lei, isso interfere em todo o território nacional. Então, Brasília, mesmo tendo uma população menor do que muitas metrópoles que estão abaixo dela na hierarquia, ela possui um nível de influência maior. Então, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que para Brasília, o seu grau de influência foi mais importante do que a sua quantidade populacional. Ficou claro isso? Ficou claro, meus amores? Ficou claro isso, entendeu? O que eu falei? Como é a história aí, Cleis? Como é a história aí, é ótimo. Então, é basicamente o seguinte. Se você pegar Brasília, né, você tem 3 metrópoles, como eu falei. Tem a grande metrópole nacional, que é São Paulo. Tem a metrópoles nacionais, que é Rio de Janeiro e Brasília. E tem as metrópoles. Então, Belo Horizonte, Fortaleza, são metrópoles. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o mapa. Está na página adiante. A grande metrópole nacional, que é São Paulo. Aí aparece aqui o Rio de Janeiro e Brasília como sendo metrópole nacional. Aí várias cidades como Fortaleza, Belém, Manaus, Recife, Salvador, Curitiba e Porto Alegre aparecem como sendo metrópole. O que eu estava dizendo? Brasília está numa hierarquia mais elevada do que, por exemplo, Belo Horizonte. Porém, o que eu percebo? A população de Brasília é em torno de 3 milhões de habitantes. E a população de Belo Horizonte é 5,1 milhões de habitantes. Ou seja, a população de Belo Horizonte é maior do que a população de Brasília. Isso mostra que no critério que foi adotado pelo IBGE, Brasília ficou acima de Belo Horizonte não porque tem uma população maior, mas porque tem um nível de influência nacional maior do que Belo Horizonte. Então ela está acima pelo seu grau de influência. E por que Brasília tem um grau de influência maior? Porque como é a capital política, as decisões que lá são tomadas, para bem ou para mal, interferem em todo o território nacional. Foi claro? Oi. Aí você vai ter aqui a capital regional. Olha só a Teresina aqui. Ele colocou 3 níveis de capital. Tipo A, tipo B e tipo C. Oi. A página mesmo. A página, deixa eu ver aqui, 86. O mapa está 86. Teresina entra como 86, viu? Como regional A. Por quê? Teresina tem mais de em torno de 900 mil habitantes. O tipo B, 400 mil pessoas. E tipo C, 250 mil pessoas. Aí vai diminuindo, ó. O subregional vai ser 95 mil habitantes, 71 mil habitantes. E o centro de zona, que é a menorzinha, vai ter uma cidade com uma população bem menor, ou seja, uma população com bem menos habitantes aqui, ó. Abaixo desse valor aqui. Ó. Centro local chega a ter somente 10 mil habitantes. Então, a quantidade de população é um fator importante, assim como a influência das cidades. Então, é só fazer uma leiturazinha sobre essa rede urbana brasileira. São 2 páginas que vai te dar uma ideia mais ou menos de como funciona. Voltando aqui para o Bernoulli, só um segundinho. Então, tá aqui o mapazinho explicando direitinho no modelo clássico, no modelo tradicional. Existem 2 conceitos, gente, que são muito importantes e a gente vai discutir agora. Deixa eu passar aqui só um segundinho. Porque ele está relacionado a esse aqui, ó. Chamado megacidades. Existe uma diferença de... Deixa eu ver se eu consigo colocar uma notazinha aqui para vocês colocarem. Megacidades
e cidades globais. Alguém sabe me explicar qual é a diferença? Qual seria a diferença entre megacidades e cidades globais? Eu não tenho certeza se está certo, mas megacidades é que a população residente é muito grande, como a gente está vendo bem aqui, megacidades 10 milhões. Cidades globais seriam as que têm influência global muito grande. Perfeito. Essa é a resposta correta, viu, querida? Então, o que é uma megacidade? A megacidade, o critério é adensamento populacional. Passou de 10 milhões de habitantes, é uma megacidade. Ela não precisa ter uma influência global para ser uma megacidade. Então, basta ela ter 10 milhões de habitantes. Já a cidade global, ela tem um nível de influência, né, como a Bia colocou, que é um nível de influência internacional. É claro que para uma cidade chegar a um nível de influência internacional, ela pode ter normalmente mais do que 10 milhões de habitantes. Pega Nova York, por exemplo, é uma cidade global? Sim, por quê? Lá é a sede de várias empresas e tem interferência internacional. E, coincidentemente, Nova York também é uma megacidade. Ou seja, tem a mais de 10 milhões de habitantes. Mas o critério para se definir cidade global não é o mesmo critério para se definir megacidades. Então, dito isso, é importante colocar aqui, né? Nós temos esse mapa aqui, ó, né? Ele vai colocar o tamanho das cidades. A Teresina, por exemplo, aparece em corzinha azul aqui, ó, tá vendo? No mapa, desculpa, cor verde, porque Teresina vai ter entre 500 mil a 1 milhão de pessoas, ou seja, uma cidade pequena. Tá? Ao contrário do que você pensa, você mora no subúrbio do mundo, né? E não em uma cidade grande, cidade pequena, de 500 a 1 milhão de habitantes. 4,2% das cidades são megacidades, porque estão acima de 10 milhões de habitantes. Quando eu faço uma comparação entre esse mapa aqui, que é de 2000, e o mapa da página seguinte, o que a gente percebe aqui? Vocês conseguem me dizer uma diferença entre o mapa da página 92 e o mapa da página 93? O que muda aí, gente? Não, você faz só o download primeiro, ela está em PDF, Beatriz. Faz o download que tu consegue abrir, porque o livro é grande. Aí, se a internet não tiver boa, tu não consegue baixar. Eu baixei e não abriu. Ficava pedindo entrar no meu negócio, na minha conta. É porque pode ser que você não tenha um leitor, né, não? Tem um leitor de PDF, ele tá em PDF. Eu abri no Edge. Ixi. E agora não deu conseguir abrir. Deixa eu baixar aqui e ver se eu consigo abrir. Pronto. O que muda aí, gente? De 2030, né, a projeção que nós vamos ter para o mapa de 2000 para a projeção de 2030. O que vai alterar aí nesse perfil? O que vocês acham? Pega um livro de vocês e me digam o que vocês percebem de diferença entre as cidades. Aumenta o número de megacidade e cidade grande. Mas onde foi que aumentou, Matheus? Ok? Onde aumentou, né? É importante saber disso, ó, porque se você observar o hemisfério norte aqui, ele já tinha grandes megacidades, ou grandes cidades ou megacidades. Porém, se a gente vai para o hemisfério sul, a quantidade de megacidades que se tem se tornou bem mais crescente no sul. Que é aquilo que eu falei para os alunos agora na sala anterior. Quando você já tem uma cidade que tem 10 milhões de habitantes, ou seja, que em 2000 ela já era uma megacidade, ela vai aumentar para 20 milhões, 30 milhões, ou seja, mas ela vai continuar sendo uma megacidade, ela não vai alterar o seu perfil. Já uma cidade que está aí na casa entre os 5 milhões a 10 milhões, como é o caso de Belo Horizonte, a tendência é que ela possa se tornar uma megacidade. Isso vai depender de quê? Se ela gerar uma oferta de emprego que seja atrativa ou uma condição de vida melhor para os brasileiros. Então as pessoas vão migrar para lá, ela vai deixar de ser uma cidade mediana, né, para grande, para ser uma chamada mega cidade. Mas, por exemplo, São Paulo já tem 20 milhões de habitantes. Então, em 2030, ou já tinha 20 milhões de habitantes praticamente, né? Mais de 10 milhões certamente a partir de 2000. Então, em 2020, São Paulo não vai ser megacidade porque já era.
que vai ter um aumento da população. Outro detalhe importante, que a gente pode perceber principalmente nos Estados Unidos, ó, deixa eu dar aqui uma dica para vocês. Quando eu observo aqui a cidade de Nova York, fica aqui no nordeste dos Estados Unidos, aqui, ó, deixa eu colocar outra cor aqui. Nova York, nós temos um perfil aqui já de grande cidade, né, mega cidade. Quando eu venho para cá, não sei se vocês estão percebendo, aumentou a população ou reduziu? Olha só, nós tínhamos aqui, né, mega cidades, cidades expressivas, e agora já tem menos, tá vendo aqui? O que aconteceu? O custo de vida aumentou, né? As pessoas que vivem em Nova York, por exemplo, têm que pagar mais caro para aluguel, para consumir alimentos, para viver em Nova York. Então a tendência é que as pessoas deixem Nova York e busquem outros centros, com uma oferta de emprego e um custo de vida bem mais barato. Quanto maior a cidade é, gente, quanto mais estrutura essa cidade possui, maior é o custo de vida e maior é a exigência por empregos. Né? Quando meu tio foi para São Paulo, não sei se eu cheguei a contar essa história para vocês, ele trabalhava na indústria lá, na década de 70, e todo dia que ele batia o ponto, aparecia uma mensagem no ponto dizendo assim, olha, se você tiver algum parente do Nordeste que queira trabalhar aqui com a gente, traga ele e tal. Ou seja, as pessoas buscavam, né, desesperadamente mão de obra, porque a cidade estava crescendo, as indústrias expandindo, muita oferta de emprego e pouca mão de obra. Você acha que São Paulo está no mesmo perfil, ofertando tanta vaga de emprego assim? Tá, não. Porque o custo de vida aumenta, a demanda por emprego aumenta, a quantidade de pessoas buscando emprego aumenta, eles se tornam mais escassos e o grau de exigência se torna maior. Então, quem migrava praticamente sem estudos na década de 70 e conseguiu emprego em São Paulo, hoje dificilmente iria conseguir, porque existiria um grau mínimo de exigência para que essa pessoa pudesse trabalhar em São Paulo. E aí, o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão começando a retornar, voltar para os seus locais de origem, né? Viver na região das médias e pequenas cidades, como Palmas, que é um centro que foi criado já com a nova Constituição, ali na região de Goiás, Goiânia, a região do Centro-Oeste, que tem algumas indústrias de vestuário. Então a galera já está buscando né, vamos dizer, novos ideais de vida. É assim basicamente que funciona, né? É assim que é construído as sociedades. Tá ok? Pergunta, meus amores? Dúvidas? Professor, e as cidades globais? Bem, as cidades globais, olha, baixou aqui, o Dal fez um download, ó, tá vendo aqui? Só colocar lá a região de influências das cidades, PDF que aparece lá no Google. Vai demorar um pouco para baixar, dependendo da velocidade. Deu certo agora. Obrigada. Ah, de nada, querido. Então é só ler essas páginas iniciais. As cidades globais são aquelas cidades, como a Bia colocou aí, são cidades que têm influência a nível global. E existe, né? Deixa eu só colocar aqui um gráfico. Deixa eu pegar bem aqui, eu tenho um mapa bem melhor aqui no meu computador. Aqui não, gente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o mapa. Então, o mapa das cidades globais. Existe uma instituição, que é a GWA, que é uma sigla em inglês para Global Cities, né? É um estudo que ele é realizado para... Deixa eu só ver se eu consigo aqui acessar o site, só um minutinho. Global Cities, que é em inglês aqui. Tem um nível de cidades aqui. Viu como vai aparecer? Uhum.
GAWC. Esse mapa, ele vai classificar as cidades. Não sei se vocês já viram o termo alfa mais, já viram isso? Deixa eu colocar aqui com vocês. Amanhã na aula me lembra de eu compartilhar, já está no final. Eu tenho um mapa lá em casa, guardado, que tem essas classificações aqui, ó. Tá aqui o nível das cidades, né? Mas, enfim. Ele vai colocar 3 níveis de cidades globais. O que vai determinar isso? A Global Cities, ela fez um estudo das cidades e da mesma forma que o IBGE analisou no contexto brasileiro a influência que as cidades possuem, a GAWC vai estudar isso a nível internacional. Então, por exemplo, ele pegou as cidades de influência global, ou seja, que tem uma interferência. Como assim, professor? Você pega Nova York, por exemplo. Grande parte das holdings, que são essas empresas que administram um grupo de empresas, estão em Nova York. E os capitais são distribuídos pelo mundo em investimentos. Inclusive em São Paulo, Rio de Janeiro, recebe capital de Nova York. E, portanto, Nova York passa a ter um protagonismo muito maior nessa rede, porque na rede ela é um nó. Muitos investimentos, muitas relações comerciais são estabelecidas com Nova York. E aí ele coloca 3 níveis de influência, que é o nível de alfa, que ele chama de alfa mais e alfa normal, e alfa menos. Então você tem alfa e 3 tipos de cidade alfa. Por exemplo, ele coloca aqui número de cidades por subnível. Alfa mais basicamente é Nova York e Londres, que são as 2 cidades que estão no topo em termos de investimento financeiro mundial. Aí vai ter as características de alfa mais, alfa e alfa menos. Depois você vai para o segundo nível, que é o nível beta, o beta mais, beta e beta menos. E o terceiro nível gama, gama mais, gama normal e gama menos. E ele vai classificando a cidade de acordo com ela, Então, por exemplo, quem entraria como alfa mais? É porque esse mapa não está legal. Eu tenho lá em casa um mapa grande que traz essas cidades escalonadas e hierarquizadas. Então você vai ter Londres e Nova York. Quando você vai para alfa mais, já aparece aqui Hong Kong, Singapura, Paris, Tóquio. E São Paulo entraria na categoria de alfa, Quem mais no Brasil poderia aparecer? Beta menos, o Rio de Janeiro aqui, Gama, Curitiba. Ou seja, as cidades que têm um perfil de inclusão numa rede global, elas são caracterizadas de acordo com seus níveis de integração, como alfa mais, alfa, alfa menos. Quanto maior o poder que ela tem na rede, maior é o nível hierárquico que ela se encontra. Tudo bem? Aí eu fico devendo para vocês somente um mapa melhor do que esse daí, tá? É que eu vou buscar o mapa, ele não tem nenhum em português bacana, eu nunca vi. Aí eu vou entrar no site, eu vou procurar onde é o site da Global Cities, e pegar esse mapa para mostrar para vocês. Está em inglês, mas dá para entender, tá de boa. Perfeito? Dúvidas? Bora almoçar? Matheus Honra deve estar para morrer de fome, né, Matheus? Sempre fala, tá bom? O que eu peço para vocês na aula de amanhã? Eu quero só que vocês leiam o capítulo todo, tá? Façam o máximo de questões que vocês puderem, porque na aula de amanhã nós vamos falar de alguns problemas sociais urbanos e ambientais, como ilha de calor e a inversão térmica. O que o livro traz, não sei se vocês viram no final, é inundação, alagamento e enchente, mas eu já falei disso para vocês, não sei se vocês lembram. Então dá uma olhada nisso aí, o que é enchente, o que é inundação e assim por diante. Tá bom? Pois um abraço, meus amores. Bom dia para vocês, tá? Falou, Estejam pessoal. amanhã. Tá bom.